Oi, me chamo Bárbara e este é o Aprendendo com o Soberano. Lilith, a mulher demoníaca. Bom, para iniciarmos essa conversa, precisamos entender o porquê das pessoas acharem que Lilith foi a primeira mulher de Adão. Vamos à Santa Palavra de Deus. Abram a Bíblia em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26. A palavra do Senhor diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Curiosidade extra. Quando se diz essa passagem, façamos, é uma conversa entre a Santíssima Trindade. Voltando. Como vocês podem observar, essa passagem diz que o Senhor criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. No versículo 27, ele diz que criou o homem e a mulher. Foi aí que surgiu o questionamento, afinal apenas no capítulo 2 Deus cita a criação da mulher. Então o questionamento das pessoas era: já que no primeiro capítulo diz que Deus criou o homem e a mulher, mas no capítulo seguinte ele cita a criação de Eva, então quer dizer que são duas mulheres distintas. Assim diz o capítulo 2, a partir do versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. São dois capítulos diferentes, mas que, segundo algumas pessoas, não falam da mesma mulher. Não era a primeira mulher de Adão, porque no verso 18 vemos claramente o Senhor dizer que o homem estava só. Bom, mas agora da onde surgiu o nome Lilith? E se eu te disser que a Bíblia cita sim uma Lilith? Abram a sua Bíblia em Isaías capítulo 34, foquem primeiramente no versículo 14. Diz assim: E as feras do deserto se encontrarão com hienas, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e Lilith pousará ali e achará lugar de repouso para si. Vejam, Lilith é citada, é a primeira e única vez que essa mulher é citada com esse nome. Agora vamos ao contexto, pois uma passagem sem contexto é um pretexto para uma heresia. Vamos ler o capítulo 34 inteiro. Já adianto a vocês que o capítulo 34 está acontecendo nesse ano. É uma profecia que se completa esse ano. Então saibam, 2026, ano da profecia de Isaías 34. Isaías capítulo 34, do versículo 1 em diante, a palavra do Senhor diz assim: Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto ele produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele determinou a sua destruição e entregou-as à matança. E os seus mortos serão arrojados e dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e com o seu sangue os montes se derreterão. E todo o exército do céu se dissolverá, e o céu se enrolará como um livro, e todo o seu exército desvanecerá, como desvanece a folha da vide e da figueira. Pois a minha espada se embriagou no céu, eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema, para exercer juízo. 6. A espada do Senhor está cheia de sangue, está cheia de sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifícios em Bozrá, e grande matança na terra de Edom. E os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos com os touros, e a sua terra embriagar-se-á de sangue, e o seu pó se engrossará de gordura. Pois o Senhor tem um dia de vingança, um ano de retribuições pela causa de Sião. E os ribeiros de Edom transformar-se-ão em pez, e o seu solo em enxofre, e a sua terra tornar-se-á em pez ardente. Nem de noite nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá, de geração em geração será assolada, pelos séculos dos séculos ninguém passará por ela. 11. Mas o pelicano e o ouriço a possuirão, a coruja e o corvo nela habitarão, e ele estenderá sobre ela o cordel de confusão e o prumo de vaidade. Eles chamarão ao reino os seus nobres, mas nenhum haverá, e todos os seus príncipes não serão coisa nenhuma. E crescerão espinhos nos seus palácios, urtigas e cardos nas suas fortalezas, e será uma habitação de chacais, um sítio para as avestruzes. 14. E as feras do deserto se encontrarão com hienas, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e Lilith pousará ali e achará lugar de repouso para si.
Ali fará a coruja o seu ninho, e porá seus ovos, e aninhará os seus filhotes, e os recolherá debaixo da sua sombra. Também ali se ajuntarão os abutres, cada fêmea com seu companheiro. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas criaturas faltará, nenhuma será privada do seu companheiro, porque é a boca dele que ordenou, e é o seu espírito que os ajuntou. Ele mesmo lançou as sortes por eles, e a sua mão lhes repartiu a terra com o cordel. Para sempre a possuirão, de geração em geração habitarão nela. Primeiramente vou explicar verso por verso. Chegai e escutai, povos de toda a terra, porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre os seus exércitos de homens. Ele determinou a sua destruição, e entregou eles à morte. Morte igual a Israel. E os seus mortos ficarão ao ar livre, roxos de tanto tempo que ficarão ao ar livre. E dos cadáveres subirá o mau cheiro, e com seu sangue os montes se derreterão. Afinal, seu sangue é tão sujo que chega a ser um ácido até para as rochas. E todo o exército dos céus se dissolverá, os anjos sentirão vergonha da humanidade, e o céu sentirá vergonha, que se pudesse se enrolaria. Pois a espada do Senhor está pronta para destruir as nações, nela está cheia de sangue, e os fazendeiros ficarão desnorteados, pois seus bois, bodes, touros e novilhos cairão ao fio da espada. Afinal, eles não merecem donos tão horríveis como esses, pois o Senhor, o soberano, tem um ano de vingança. Esse ano é 2026. Essa terra ficará desolada, e nela se encontrará animais da noite e criaturas da noite apenas. Bom, aqui eu resumi essa passagem. Para vocês entenderem, essa profecia fala de 2026, e no verso 14 diz sobre Lilith. E as feras do deserto se encontrarão com hienas, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e Lilith pousará ali e achará lugar de repouso para si. Lilith, em outras traduções, é chamada de criatura da noite. Mas afinal, quem é Lilith? Lilith é uma mulher demoníaca, ou seja, Lilith igual demônio noturno. Lilith não é a primeira mulher de Adão, ela é um demônio. Todas as vezes que é citado na Bíblia uma criatura da noite, peste que se propaga nas trevas, criatura que viva nas trevas, é Lilith. Lilith é um dos anjos caídos de Satanás. Ela é responsável pela prostituição. Quando alguém está no pecado da prostituição, essa pessoa está possuída por Lilith e por outros demônios, mas Lilith é o cabeça. Então, resumo do curso. Lilith igual demônio da prostituição. Dúvidas? A pombagira, então, trabalha para ela? Sim, Lilith é o principado. E o que significa ela encontrar repouso? Encontrar um coração livre. Então esse ano vai ter muita prostituição? Sim, esse foi o curso de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!